Bem-vindo ao canal Livro Aberto. Hoje daremos continuidade ao comentário das lições da revista da Escola Bíblica Dominical da editora Betel, falando sobre a lição de número 2, namoro, noivado e casamento. Os textos bíblicos selecionados pelo pastor Valdir para embasar esse comentário está em Deuteronômio capítulo 20, versículo 7, 1 Coríntios capítulo 7, versículos 2 e 9 e 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3. O comportamento atual da sociedade parece nos assegurar que o casamento é uma instituição falida. Nessa mesma esteira se encontra a família, que por se estabelecer numa sociedade cristã, com base no casamento, pode também desaparecer ou ficar completamente descaracterizada pelas mudanças que pode sofrer. Os motivos para essa situação são os mais diversos. Eles vão desde o comportamento da própria família hoje, que dão aos filhos, ou que dá aos filhos, liberdade quase total de comportamento no namoro, no noivado, em que os filhos fazem o que querem, da forma que querem, na casa dos pais. Além disso, há uma propaganda maciça da TV e da mídia em geral, descaracterizando a família e o casamento. Deturpam essas duas instituições que foram consagradas por Deus. A família e o casamento são as primeiras instituições criadas por Deus. E fazer o que a mídia está fazendo com essas instituições é uma maldade sem precedentes. Mas o comportamento da sociedade atual parece não ter limites. E a caminhada é cada vez mais de descida nessa jornada. E falar como deve ser o comportamento dos jovens durante o namoro soa como invasivo, retrógrado, anacrônico, qualquer coisa, menos conselhos. Menos ainda como bons conselhos. Porque o comportamento atual leva-nos a crer que tudo é permitido, tudo pode, que não tem problema nenhum. Falar sobre como deve ser o comportamento dos jovens durante o namoro soa muito invasivo, anacrônico e completamente retrógrado. Temos que lembrar, entretanto, que a Bíblia, ela não muda. E, embora a sociedade seja dinâmica ou seja mutável e estejamos numa fase de instabilidade muito grande nas instituições, como escreveu Zygmunt Bauman, um sociólogo polonês que recentemente nos deixou, ele disse que a sociedade está vivendo uma fase de sociedade líquida, onde tudo é instável. E ele tem uma obra específica sobre a questão do amor líquido. Essas instituições e o comportamento social, ele é muito mais volátil do que nós imaginamos na visão de Bauman. Infelizmente, Bauman tem razão. Não podemos negar que a sociedade atual, ela banalizou tudo que até alguns anos atrás era considerado como coisas imutáveis na família, na sociedade como um todo. E essa volaticidade da família, essa volaticidade do comportamento social afetou diretamente essas instituições, namoro, noivado, casamento, família e etc. Entretanto, não podemos esquecer que a Bíblia permanece absoluta em termos de orientação da conduta daqueles que fazem parte de uma sociedade cristã. E o Brasil, pelo menos no último censo,
mostrou-se ser um país de maioria cristã. Quase 90% da população brasileira se declarou religiosa e se declarou cristã. Então, portanto, a Bíblia continua sendo o livro que fundamenta todo o comportamento da sociedade. O pastor Valdir dividiu o assunto em 3 tópicos: namoro, noivado e casamento, e faz uma abordagem específica de cada uma dessas fases na formação da família. Eu vou seguir a mesma sequência que ele fez, vou adotar, portanto, a mesma estrutura, mas eu não vou ser tão específico quanto foi o pastor Valdir. Eu vou fazer uma alteração nos títulos e vou acrescentar as aplicações, como eu sempre tenho feito nas lições aqui da editora Betel. E meu objetivo nesse comentário de hoje é chamar a atenção para a necessidade de seguir a perspectiva bíblica na formação e condução da família como cristãos que somos. Eu quero iniciar, portanto, tendo essa perspectiva. Quero falar primeiro sobre o namoro, ou, como eu quero chamar esse capítulo, de o início da formação da família. Do ponto de vista social, namoro significa namorar. Manter um relacionamento amoroso ou afetivo com outra pessoa. Isso é o que a gente chama de namoro na nossa sociedade. Do ponto de vista cristão e bíblico, o namoro é a fase de preparação para o casamento, podendo ocorrer entre o namoro e o casamento um outro período que a gente chama de noivado. Mas o noivado nada mais é do que a continuação do namoro, só que desta vez como se os noivos tivessem mais comprometimento um com o outro. Mas na verdade é namoro do mesmo jeito. No noivado, aliás, a relação se torna mais comprometida, pois é o indicador de que o casal pretende contrair núpcias. Então, quando você coloca um anel no seu dedo, na mão direita, e diz: eu estou noivo, você, perante a sociedade e principalmente perante a igreja, você é uma pessoa comprometida com alguém, e com esta pessoa você tem um compromisso de casamento sério. Agora, do ponto de vista cristão, nem no namoro, nem no noivado, para fazer um destaque dessas 2 etapas, pode haver liberdade sexual entre o casal. Esse comportamento é reservado para o período após o casamento. Portanto, qualquer coisa que se fizer antes do casamento, nesse sentido, imagine, é como se você, quando fosse assistir um filme, ao invés de apresentar o elenco logo no início do filme, se apresentasse o epílogo. É isso que acontece quando você tem uma vida sexual ativa com a pessoa com quem você pretende se casar. E a probabilidade de esse casamento não dar certo é grande. Por razões óbvias. Porque um dos encantos do casamento, da preparação para o casamento, é a expectativa da relação sexual. Se ela ocorre, como dizem, acabou a graça. Agora, não existe idade mínima para iniciar um namoro. Entretanto, o bom senso deve prevalecer. E o que significa isso? Quem pretende contrair namoro, ou quem pretende namorar, deve estar pensando seriamente em se casar. Ninguém pode pensar em namorar para aproveitar da outra pessoa, para ter liberdade, para ter mais oportunidade disso ou daquilo. O namoro é uma parte das nossas vidas que nós nos envolvemos com alguém com a pretensão de casar. Se durante o namoro percebermos que essa possibilidade não dá para se realizar, então a gente rompe o namoro. Acaba, continuamos amigos daquela outra pessoa e a vida segue. Mas se você pretende casar-se, ou se você pretende namorar, você deve estar pensando também em casamento. Um rapaz não deve namorar caso não tenha intenção de se casar.
Numa sociedade onde o protagonismo ainda, por enquanto, é do homem numa relação, em muitos casos, se você quer namorar, então você deve estar preparado também para o casamento. Você também não deve namorar se não tiver as mínimas condições financeiras para manter a convivência no namoro. Veja, namoro exige certas atitudes, certos comportamentos que exigem gastos. Você não vai todas as vezes que você quiser sair com seu namorado, com a sua namorada, pedir dinheiro para seus pais. Não vai ficar pedindo o carro emprestado para seus pais. Isso é possível, claro. Os pais podem emprestar carro, podem dar dinheiro, mas não é a regra. A regra é você ter a sua própria condição financeira para manter o seu namoro. Caso você não tenha, então pense nisso antes. Porque todo namoro exige que você faça gastos. Não é uma coisa que você simplesmente vai se aproveitar da outra pessoa. Agora, por outro lado, ter condições financeiras também não deve ser sinal de que você pode namorar. Há necessidade de maturidade. Namoro não é brincadeira. Namoro não é você sair com uma pessoa para ficar brincando num piquenique. Não é isso. Namoro é algo sério. É algo que você deve tratar como sendo a preparação para o seu casamento. Se você não faz uma preparação adequada, como que vai ser essa família lá no futuro? Deve ser observado ainda o limite imposto pela sociedade quanto à emancipação de uma pessoa. No Brasil, os jovens se emancipam aos 18 anos, claro, com raras exceções. E são muito poucas essas exceções. Eu posso dizer, por exemplo, que uma delas é que se você tem entre 16 e 18 anos, você ainda não é emancipado, mas uma certidão de emancipação que seus pais te der num cartório, te emancipa. Você passa a ter certos privilégios que só uma pessoa com mais de 18 anos pode ter, mas não todas. Por exemplo, não é a certidão de emancipação que vai dar a você o direito de dirigir, porque só pode dirigir no Brasil quem tem mais de 18 anos. E várias outras situações que você não vai poder ter o direito de realizar. Agora, se você se casar antes dos 18, que é uma situação de exceção, é uma situação excepcional, no caso principalmente das mulheres que se casam menos idade, o casamento também emancipa, dá à mulher que se casa privilégios e direitos, muitos deles, como eu disse, de pessoas com mais de 18 anos. Uma outra situação em que você pode se emancipar é se você conseguir obter um título de nível, num curso de nível superior. Aí você se emancipa. Naturalmente também na mesma condição. Ou ainda, se você tiver um negócio próprio. Imagine que você, com 16 anos, você abra um negócio e se dá muito bem, você passa a ter a sua independência financeira, você gere seu próprio negócio, etc. Isso também te emancipa, mas para certas coisas. Como no Brasil algumas ocupações somente podem ser assumidas por pessoas após os 18 anos, é assim que prevalece. O casamento somente pode ser realizado livremente no Brasil após os 18. Entre 16 e 18 anos você só se casa se seus pais te deram autorização. Caso contrário, juiz nenhum vai autorizar você se casar. E também nenhuma outra autoridade religiosa vai fazer o seu casamento se você não tiver mais de 18 anos. Eu mesmo não faria de forma alguma o casamento de uma pessoa com menos de 18 anos de idade, caso essa pessoa optasse por fazer um casamento religioso primeiro, antes de dar entrada nos papéis, no cartório para se casar. Tá ok? Isso vamos falar depois, mais na frente, sobre como é realizado o casamento. Agora, por consequência, não é razoável que antes dessa idade alguém pense em namorar. Aí você pode falar, Jacildo, você está muito careta, falar que eu só posso namorar com 18 anos? Não estou dizendo que você só pode namorar com 18 anos. Você pode preparar
o seu casamento bem antes. Eu mesmo posso dizer para você, embora tenha começado a namorar com a minha esposa com mais de 18 anos, eu namorei com ela 2 anos, 3 meses, 10 dias e 20 minutos. Eu não estou brincando com você. Eu tenho isso registrado na minha vida. Então, se você vai preparar seu casamento durante 1 ano ou um pouco mais, tudo beleza, você pode começar a namorar antes dos 18. Mas desde que a sua intenção seja se casar com aquela pessoa. Os jovens não devem antecipar etapas de suas vidas movidos por paixões, que é uma coisa muito comum. Por atração física ou por atrações, por desejos, apetites sexuais. Isso simplesmente não vai dar certo. Você querer namorar porque você achou uma pessoa muito atraente, você achou uma pessoa muito bonita, você tem interesse em sexo e você acha que começando a namorar é uma porta aberta que você vai ter para praticar sexo. Não faça isso. Como eu disse, o sexo antes do casamento é algo prejudicial nessa futura relação. Não tenha dúvida disso. Embora a sociedade seja permissiva, embora seja caretice falar de virgindade hoje para a mulher e para o homem, o sexo antes do casamento é algo que contamina aquela relação no futuro. Não tenha dúvida disso. Você pode me achar quadrado? Ok. Pode me dar qualquer adjetivo que você quiser. Mas é isso que acontece. Talvez daqui a algum tempo eu mude de opinião. Mas vai passar muita água debaixo dessa ponte aí para que eu mude de opinião, ou para que não eu mude de opinião, mas para que essa situação mude na realidade, tá ok? Então, eu sugiro que você, no seu namoro, você não tome a decisão de namorar porque você achou uma moça ou um rapaz bonito. A beleza física, ela pode ser um atrativo? Pode. Não tem problema você amar ou gostar de uma pessoa, querer namorar uma pessoa bonita. Mas a beleza passa. Posso te garantir isso. Você casa com uma pessoa hoje que tem uma aparência, daqui a pouco essa aparência muda. E se você casa-se, ou se você começa a namorar, só pensando na beleza física, isso vai dar errado. Pode ter certeza disso. O tópico número 2 da nossa lição fala do noivado. Eu quero chamar esse tópico de fase de elaboração do projeto para a família. O noivado é a fase do namoro. Ele é uma continuidade do namoro em que os pretendentes ao casamento se preparam para o pós-casamento. Aqui, nessa fase, se planeja tudo que vai se fazer depois do casamento. Com muita serenidade, com muita clareza, com muito equilíbrio, com muita racionalidade. Não vai querer achar que o casamento vai te colocar no mundo da lua, que não vai. Você vai continuar na terra, você vai continuar comendo arroz, feijão, carne, batatinha e macarrão, como dizia minha sobrinha. Então você precisa ter cuidado com isso, tá? Você vai ter que planejar qual imóvel você vai morar e tudo mais que vai ter relação com a sua vida a partir do casamento. Não se deve casar pensando em morar nas dependências residenciais de pais ou de sogros. Nunca, tá? De forma alguma. Se você não tiver condições de comprar um imóvel para você morar antes do casamento, quando você for fazer a planilha de gastos do seu casamento ou no seu casamento, você vai colocar tudo. Mas o item número 1 de gastos para o seu casamento é o aluguel. Porque você não vai morar de graça, você não pode atrasar o aluguel, porque senão o senhorio vai tirar você do imóvel. E você vai ter gastos. Todo mês você tem aquele gasto. E eu posso dizer uma coisa para você. Dinheiro que você gasta em aluguel é um dinheiro que não volta para você de forma mais nenhuma. Você consome o fruto daquele gasto durante o mês e depois paga. Então, portanto, tenha muito cuidado. Você vai discutir as pretensões para a formação da família. Filhos, por exemplo, vão ter. Vocês vão estudar primeiro para depois. Vocês vão concluir os estudos para depois ter filhos.
Vocês vão passar num concurso para depois ter filhos? Como vai ser essa relação? Como vai ser esse projeto de vocês? Como vai ser a aquisição de bens? Um veículo, caso não tenham? Um imóvel, caso não tenha? Como que vocês vão fazer? Se não tem um emprego estável, de que maneira vocês vão conseguir esse emprego estável? Vocês têm economia suficiente para se manterem numa fase de crise? Tudo isso precisa ser pensado durante a fase de noivado. Um detalhe muito importante, as particularidades que cada um tem sobre família, sobre a vida profissional, sobre questões financeiras e tudo mais. Isso é importante ser discutido no noivado. No noivado, como após o casamento, não deve haver imposição de um sobre o outro. Hipótese nenhuma. Nem homem nem mulher deve se impor no casamento. Eu ouvi de uma missionária um conselho que eu achei muito interessante e eu nunca me esqueci. Isso foi em 1977, antes de me casar. Ela disse o seguinte, que no casamento nem o homem e nem a mulher manda. Os dois obedecem. Se você partir desse princípio, você vai ter um casamento que pode formar-se com qualidade. Caso haja imposição, isso só vai durar até o outro encher a paciência e não aguentar mais. Porque quando isso acontecer, o casamento acaba. Então pense nisso. Tudo deve ser tratado com discussões saudáveis quando tiver divergências. Eu costumo brincar quando eu faço aconselhamento pré-matrimonial dizendo o seguinte, que não se deve levar para a nova família divergências que possam afetar a família. Eu costumo dizer, por exemplo, o seguinte, se aqui um pensa de modo arminiano e o outro pensa de modo calvinista, não se casem sem antes acertar essas arestas, porque depois do casamento vai dar problema. Então pense nisso. Há alguma divergência, há algum desentendimento aqui, chegue num acordo, chegue num ponto pacífico para que o casamento dê certo. Não deixe para resolver nenhum tipo de problema lá na frente. O noivado, lembrem-se, não é sinônimo para aproximação sexual, mas para discussões e planejamento em conjunto daquilo que vai ser a nova família. Não esqueça disso. O tópico número 3 da nossa lição fala sobre o casamento. Eu chamaria esse tópico de o início oficial da nova família. E eu quero falar aqui alguma coisa a respeito do casamento. Veja, embora no Brasil hoje exista a união estável, que gera os mesmos direitos do casamento oficial, essa não deve servir de modelo para os jovens cristãos. Não é um comportamento social adequado para o jovem cristão. É legal? É. Pode ser celebrado com ou sem contrato? Pode. Mas não é um tipo de situação que pode regularizar a convivência de dois jovens dentro da igreja. O casamento é a porta de entrada para a formação de uma nova família. E isso é que precisa ser realizado caso você pretenda ter uma família com essa pessoa. Existem sim formas diferentes de se realizar um casamento. Eu poderia destacar 3 aqui pelo menos. Primeiro, o casamento no civil. Quando os nubentes vão ao cartório, com 2 testemunhas, chegam lá e dizem, olha, a gente quer se casar. Certamente o funcionário do cartório vai perguntar que tipo de casamento vai ser, etc e tal. Basta você dizer que quer casar na presença de um juiz de paz simplesmente e vai ser marcada a data para que você volte lá com as testemunhas para que você faça o seu casamento lá no cartório. É celebrada uma cerimônia, até com muito cuidado pelo cartório, que tem um ambiente adequado, situação adequada e tudo mais. Mas o casamento é realizado ali. É o casamento que a gente chama de casamento no civil. Ele é feito ali e pronto. Depois daquele casamento, você já sai dali com a sua certidão de casamento e já está com a vida regularizada para
continuar a sua vida. Essa é uma forma de casamento. A segunda é quando você vai ao cartório com 2 testemunhas e lá no cartório você declara que você quer fazer o seu casamento em algum local. Pode ser uma igreja, pode ser uma chácara, pode ser qualquer ambiente, desde que seja público, desde que seja aberto, aliás, para que pessoas possam ver. Se você vai fazer esse tipo de casamento, tem algumas observações, algumas particularidades. Por exemplo, se você for fazer o casamento na igreja, basta 2 testemunhas presentes, aquelas que foram testemunhas suas no cartório, ir lá e assinar o documento, está pronto. Se você vai fazer o casamento fora de uma instituição religiosa, numa chácara, numa fazenda, em qualquer outro lugar, você vai precisar de levar pelo menos 4 testemunhas. E o que acontece? O casamento ali também ele pode ser realizado por uma autoridade civil. Um juiz de paz vai lá e faz seu casamento, tranquilo, beleza, tudo bem. Ou ele pode ser realizado por uma autoridade religiosa. Quando ele é realizado fora do cartório, você vai pegar de quem celebrou o seu casamento um termo de casamento, um ofício da instituição que hospedou esse casamento, pode ser uma igreja ou qualquer outra instituição religiosa. Você vai levar juntamente o termo de casamento, o ofício que foi emitido ao cartório, e você vai pegar o termo de casamento, o ofício encaminhando esse termo de casamento ao cartório. Isso você tem 30 dias após a realização da cerimônia para levar esse documento no cartório. E o cartório vai marcar com você o dia que você vai lá pegar a sua certidão de casamento. Caso você não apresente o termo de casamento e o ofício no cartório onde você solicitou autorização para casamento, num prazo de 30 dias, o seu casamento é anulado, ele não existe. Então, ao se realizar a sua cerimônia religiosa com efeito civil fora do cartório, que com certeza tem que ser, você tem 30 dias para levar os documentos no cartório. Essa é a segunda forma de casamento, ou terceira, como você queira chamar. E uma outra forma de casamento, que é mais moderna, ela é mais recente, é quando você procura uma autoridade religiosa, o seu pastor, por exemplo. Você pede para que ele celebre o seu casamento. Ele te conhece, ele conhece a pessoa com quem você vai se casar, ou se ele não conhece, ele vai conversar com ela. E o casamento pode ser celebrado sem que você vá ao cartório pedir autorização. Como que acontece? Nos mesmos moldes do casamento que você vai ao cartório e pede autorização. Se for celebrado no ambiente da igreja ou no ambiente religioso, você tem que ter 2 testemunhas para assinar o termo. Se ele for realizado fora do ambiente religioso, você tem que ter 4 testemunhas pelo menos para assinar o termo. Depois do casamento religioso que foi realizado, você vai pegar da mesma forma o termo de casamento, o ofício religioso e vai levar ao cartório. Nesse caso, vai acontecer a ação inversa da autoridade do cartório. Por quê? Quando você vai antes do casamento ao cartório, o cartório marca você, olha, você volte daqui a 30 dias, a 40 dias, para você pegar a autorização para o seu casamento. Quando você se casa e leva já o termo do casamento e o ofício ao cartório, a pessoa que está recebendo você lá no cartório, ela vai dizer o seguinte para você, olha, você volta daqui a 30 ou 40 dias, de acordo com o trâmite que o cartório exige, para você pegar a sua certidão de casamento. Você vai estar legalmente casado? Vai, porque você já fez o casamento religioso, um efeito civil, antes de apresentar a sua solicitação ao cartório. Mas você já está legalmente casado, você já tem todos os direitos de uma pessoa casada. O que não pode acontecer é você casar só na igreja. Você faz uma cerimônia religiosa e alguém oficializa lá seu casamento e aparentemente, mas não emite nenhum documento, isso não vale. Tá? Isso não é casamento, isso não tem legalidade nenhuma em lugar nenhum. E eu diria uma coisa. Após o casamento, conselhos recebidos
só se vocês pedirem. Não receba conselho de ninguém. Dizem que em vida de marido e mulher, ninguém mete a colher. Isso é verdade. Porque quando isso começa a acontecer, é sinal de que o casamento não está bem, não vai bem e vai piorar. Então veja, a menos que vocês peçam orientação e sejam muito prudentes quando for pedir orientação, não escute ninguém. Pode ser quem for. É pai, é mãe, é tio, é tia, avó. Tem muita gente que tem muita ligação com os avós e acha que os avós sabem tudo. Cuidado. A vida de um casal hoje é absolutamente diferente da vida do que foi um casal há 30, 40 anos atrás. Então cuidado com isso. Não ouça conselhos de ninguém. Claro que você deve se aconselhar. Saiba com quem você se aconselha. A igreja, nem todas as pessoas podem ser conselheiras. Profetisas e profetas, nem pensar. Esses é o que você menos deve buscar para orientar você sobre seu casamento. Você que pode orar? Pode. Pode orar com alguém? Pode. Mas cuidado com esse tipo de coisa. Se esforcem para tornar a família de vocês um ambiente onde Deus é honrado e os filhos sejam criados de forma saudável. Procurem fazer um ao outro realizado. Esse é o grande segredo do casamento. Enquanto você quiser se realizar no casamento, você não vai ser feliz. Mas quando você procurar realizar o seu companheiro, a sua companheira, você vai ser feliz. Eu te garanto isso. Esse é o caminho mais fácil. E decida desde o início que o seu casamento será algo maravilhoso. Mas não se iluda. Não é porque o casamento desejado por você, buscado por você, seja aquele casamento maravilhoso, ele vai estar isento de problemas. Não, vai ter problemas. Sempre vai. Nunca se iluda de que o casamento é algo extremamente maravilhoso. Não é. Tem problemas. O casamento te possibilita o que você precisar para suporte na sua vida, possibilita. Mas há problemas. Agora veja. Lembre-se de uma coisa, por exemplo. Os filhos são herança do Senhor. E você deve dedicar o melhor que você tiver para a formação deles. Uma pergunta que nós sempre ouvimos na igreja é a seguinte: que igreja nós deixaremos para os nossos filhos? Eu quero fazer uma inversão dessa pergunta. Que tipo de filhos nós estamos deixando para nossas igrejas? Pense nisso. E eu quero te sugerir que você não invista mais na vida secular de seus filhos do que na vida espiritual. É ótimo que seus filhos tenham formação acadêmica da melhor qualidade, que busquem os melhores cursos nas melhores universidades, que alcancem sucesso na vida secular. Mas tudo isso fica aqui. A única coisa que eles levarão para a eternidade são valores espirituais. Lembre-se de uma coisa: os nossos filhos não fazem o que nós mandamos. Eu aprendi isso às duras penas. Sou casado há 43 anos. E eu posso dizer para você uma coisa: os nossos filhos não fazem o que mandamos. Fazem o que nós fazemos. Com toda certeza. Portanto, cuidado. Existem muitas pessoas que dizem o seguinte: não há casamento perfeito. Eu digo que há. Eu digo que não existe casamento que não tenha algum tipo de problema. Porque num casamento onde não tem problema é porque um dos dois se anulou. E aí também não é certo. Então, enquanto os dois estão bem, estão ativos, estão reagindo, vai haver problemas. Agora, o casamento perfeito não é aquele onde não haja divergência ou problemas, mas onde divergências e problemas não atrapalham o casamento, percebe? São
dirimidos de modo pacífico. Isso é casamento perfeito. Mas vai haver problemas? Vai. Mas problemas que não afetam o casamento não tornam o casamento imperfeito. Pelo contrário, cada degrau que nós subimos em direção à resolução de um problema, tornamos o nosso casamento mais sólido. Pode ter certeza disso. E eu quero encerrar esse vídeo te pedindo mais uma vez que você me ajude a alcançar mais inscritos para o canal. Eu pretendo fazer algumas atividades aqui no canal que precisa de mais inscritos, portanto me ajude nisso aí. Eu quero encerrar com as nossas costumeiras aplicações. E a primeira delas é a seguinte: coloque sua vida sentimental e conjugal sempre nas mãos de Deus. Mas esteja disposto ou disposta a fazer a vontade dele em tudo, inclusive na escolha de seu cônjuge. Segunda, não seja teimoso. A melhor forma de resolver o impasse, muitas vezes numa conversa em família, é abrir mão daquilo que você acha que é certo. Deixa eu te contar um segredo. Nem sempre aquilo que a gente acha que é certo, sabia? Então aprenda isso. Ceda um pouco mais. Não seja manipulado, mas também não seja manipulador. Aprenda uma coisa. Eu aprendi isso também às duras penas. Nunca tome decisões sobre nada na sua família se você estiver de cabeça quente. Se você estiver sob um forte impacto emocional. Não tome nenhuma decisão. Nada. Fique em silêncio. Fique quieto. É a melhor coisa. E mais um detalhe. Nunca diga nada se o que você disser não for melhor do que o silêncio. Entende isso? Lembre-se de uma coisa. A língua pode ferir mais do que os dentes. Cuidado com o que você fala. Aprenda a construir pontes e não muros na formação da sua caminhada em família. Pontes fazem ligações. Muros nos separam. E por último, uma frase atribuída a Shakespeare, dramaturgo britânico, que dizia o seguinte: é melhor ser humilde do que estar certo. Parece estranho, né? Mas isso é verdade. E no casamento, essa é a melhor forma de resolver alguns impasses. Que Deus te abençoe.